Olá, muito boa tarde. Vai decorrer em Fátima o Conselho Europeu de Encontro Matrimonial, um movimento que nasceu no início dos anos 60, com propostas para a vida em família e que agora divulgamos no diálogo com a equipa coordenadora europeia, Luísa e António Carvalho, e o padre Manuel Rocha, hoje convidados do programa Eclésia. Muito boa tarde. Boa tarde. Obrigado por estarem connosco. No âmbito deste Conselho Europeu, antes de falarmos de temas que vão estar em debate nesta reunião europeia, pedia-vos que identificassem a especificidade deste movimento, acredito que inserido no âmbito da pastoral familiar, mas, António Carvalho, o que distingue o encontro matrimonial? Em primeiro lugar, é um movimento que pretende ser exemplo para os casais e para os sacerdotes e religiosos, no sentido de que é possível ser feliz, é possível comprometer-se para a vida e que, entre ajudando-nos e aprofundando a comunicação, melhorando a comunicação entre esposos e entre os sacerdotes religiosos e as suas comunidades, podemos ser fiéis, de facto, ao sacramento que celebramos e que queremos que seja, de facto, um sinal para o mundo. E está aí nessa palavra comunicação aquilo que distingue a vossa proposta para a pastoral familiar? Seguramente, porque comunicação é um dos pontos onde muitas vezes se fraqueja na revelação e na entrega à nossa vocação. Ora, o movimento nasceu precisamente para melhorar a comunicação, instituindo o diálogo, aprofundando as técnicas de diálogo, e é esse o ponto forte do movimento. Manter um diálogo que seja profundo, um diálogo de sentimentos que permita conhecermos melhor e conhecer melhor o outro. E revelar-nos, termos confiança e segurança nas nossas relações. Luísa Carvalho, como surgiu esta ideia de tratar a comunicação para melhorar a vida em família? Bem, isto começou, vai fazer 50 anos nos Estados Unidos. Depois, o interesse do cardeal Sunens no movimento e mandou um sacerdote aos Estados Unidos para viver o fim de semana, como nós lhe chamamos, e entrou na Europa. E realmente foi, na altura, a grande revelação, como o António disse, em relação à descoberta dos sentimentos e na relação o diálogo. Porque as pessoas podem conversar, e conversar é uma coisa e dialogar é outra. E é essa descoberta, ligada aos sentimentos, que nos vai fazer namorar novamente. E isso é um desafio constante, porque é uma construção, é qualquer coisa que nunca está completo, e, portanto, o que nós chamamos o diálogo diário é muito importante para realmente estabelecer uma relação que é desafiadora todos os dias. Eu já vou tentar saber de que forma é que pessoalmente essa proposta, enfim, vos cativou também. Antes perguntava ao padre Rocha de que forma é que este movimento também é uma mais-valia para os sacerdotes. Exatamente, porque ambos os sacramentos são sacramentos de relação. E, portanto, eles têm que se relacionar entre eles, nós temos que relacionar-nos com uma comunidade. Mas tudo passa pela comunicação. E eu digo que sou o melhor padre desde que fiz o fim de semana. Porque, de facto, aprendi a comunicar. E aprendi a revelar-me. E aprendi a deixar de ter medo dos meus medos. Numa partilha sincera e aberta que me vai ajudando a aprofundar-me e a conhecer melhor. Conhecendo-me melhor, sou capaz de fazer um trabalho completamente diferente com os paroquianos que tenho neste momento, a quem me dirijo neste momento, mas também com casais, com toda a gente com quem me cruzo. E, portanto, como sacramentos de relação, quer o matrimónio, quer o sacramento da ordem, precisam de trabalhar muito esta questão. É interessante que quando nós vemos os documentos da Igreja, desde a Gaudium et Spes, no Concílio Vaticano II, até hoje, até à exortação última do Papa Francisco, nós vemos como sempre aparece a vivência do celibato, ou seja, da consagração religiosa ou da ordem, e a vivência do matrimónio em paralelo. E, portanto, ambos precisam um do outro. Os sacerdotes precisam do exemplo dos casais, os casais precisam do exemplo dos sacerdotes.
Deixe-me só colocar aqui uma questão que acho que é pertinente e que torna o movimento encontro matrimonial sui generis. Nós nunca funcionamos como... O sacerdote não é o conselheiro, não é, digamos assim, o assistente espiritual, não. Faz equipa. Nós funcionamos como equipa eclesial. E é fundamental que o casal, da sua partilha, faça as suas partilhas, o sacerdote faz as suas, e é nesta interligação que ambos se enriquecem. E a ideia é mesmo essa, é chegar o mais longe possível, quer a sacerdotes, quer a casais, para que possam aprofundar a sua relação e a sua comunicação. Já aqui foi referido 2 vezes, fazer o fim de semana. Que fim de semana milagroso é esse? Exatamente. O fim de semana começa habitualmente à sexta-feira e termina no domingo, sexta-feira à noite e termina no domingo à tarde, embora estejamos neste momento, mesmo até a nível mundial, a estudar e a tentar implementar outras formas de viver o fim de semana devido às questões da crise, etc., porque um fim de semana, evidentemente, implica alojamento, e é sempre o mais caro, é o alojamento. E então, o fim de semana é todo um conjunto de temas que vão sendo trabalhados, partilhados por casais que estão ali com os que vão fazer pela primeira vez. Há uma coisa diferente de outros movimentos de âmbito da pastoral familiar, é que todo o trabalho é feito entre o casal, ou seja, o marido e a esposa. Não há aqui partilhas no grande grupo, etc. Não. O trabalho é feito por eles. Há uma pista que se dá de reflexão, há uma técnica que se avança e agora os dois vão trabalhar. Ou se estiver um sacerdote, trabalha com o sacerdote equipa que está no fim de semana. E, portanto, para que possam olhar para o seu caso, para a sua vida, para a sua vivência e dizer assim, ok, onde é que isto pode entrar melhor, como é que nós podemos melhorar aqui? E há descobertas fantásticas. Está a motivação, que temas são apresentados? Os temas da comunicação, o tema do diálogo profundo, o tema, começamos pelos sentimentos, que é uma das coisas que hoje, antigamente, não se falava deles, dos sentimentos. É engraçado que o Papa, na Amoris Laetitia, fala dos sentimentos, não é? E, portanto, antigamente não se falava disso, mas é necessário trazer... Sei lá, eu como rapaz, a gente dizia sempre assim, os homens não choram, os homens são feitos para a guerra, os homens não mostram sentimentos. Era isto, a educação era assim. Era assim, portanto, não mostrávamos sentimentos. E trazer os sentimentos e ser consciente dos meus sentimentos e saber que os meus sentimentos não são bons nem são maus. Coisa que o Papa hoje tem. Exatamente, o Papa afirma que é uma coisa que não há 50 anos. A questão é depois os comportamentos. E, portanto, se eu ser consciente e trazer os sentimentos cá acima, depois permitir com essa consciência ir aprofundando através do diálogo com a outra parte, vai-me ajudar a conhecer muito melhor. E então a descoberta é feita paulatinamente. Ou seja, vamos por momentos, desde os sentimentos ao diálogo, às questões que são difíceis de partilhar em casal, às questões que são mais fáceis de partilhar em casal. Sei lá, a questão, da sexualidade, por exemplo, a questão dos dinheiros. Falar sem tabus sobre tudo. A relação com os sogros, por exemplo, ou com os cunhados. Com os filhos, etc. A relação com a outra parte, quer dizer, o marido ter que se relacionar com a família da esposa e a esposa vice-versa. Ou seja, são temas muitas vezes difíceis entre o casal. E é preciso que eles venham cá acima, venham cá fora. Vamos tentar ver de que forma é que, por exemplo, no vosso caso, aconteceu esta descoberta do encontro matrimonial e desse fim de semana, acredito que, diferente de muitos outros que passaram, que descoberta foi essa deste movimento? Olha, nós fomos convidados em 1983, portanto, um ano depois do encontro matrimonial entrar em Portugal, e quando fomos convidados, como era uma novidade, ninguém conhecia, nós não tínhamos ainda ouvido falar do movimento e, portanto, pensámos que íamos para um retiro. Claro que não tem nada a ver seja com o que for. Não há silêncio, há sobretudo diálogo entre... E, portanto, é um crescendo desde sexta-feira. Portanto, as coisas são feitas gradualmente, as pessoas têm tempo e sobretudo, nós não damos teoria. Também lá está um bocadinho para as pessoas perceberem. Mas
o que lá está e que nos faz identificar são as partilhas dos 3 diferentes casais que ao longo do fim de semana, e do sacerdote que ao longo do fim de semana vão partilhando os 14 temas. E é isso que nos faz ir a perceber onde é que nós podemos, onde estamos errados, onde é que nós podemos melhorar, e isso deixa-nos um desafio no fim do fim. Para já, enfim, a gente, quando fomos convidados, achávamos que éramos um belíssimo casal. E acho que éramos. Mas não tem nada a ver o que nós éramos com o que nós somos hoje. Porque, no fundo, ao fim de alguns anos, estamos bem, mas entra-se numa certa rotina, não é? E ali o que se faz é realmente sair da rotina e passar a ser uma aventura que se pode viver no dia-a-dia. E isso realmente, sobretudo para o meu padrão de comportamento... Voltar a namorar. É realmente viver o meu sacramento com alegria. Não ser um sacramento de tristes, mas sim um sacramento de gente feliz. E é possível ser feliz, e é isso que eu penso que é uma grande descoberta do fim de semana. E havia áreas tabu, quer dizer, havia áreas que nós evitávamos mesmo conversar, ainda menos ir ao fundo das questões. E resolvê-las, não é? Não, exato, evitávamos isso... Até pelos tais preconceitos que, como dizia o Padre Manuel, nos tinham sido inculcados, em parte pela educação, em parte pela maneira como se vive à nossa volta. Enfim, a sociedade faz pressões e indica caminhos que nem sempre são os melhores. Muitas vezes queixamos-nos que a sociedade não promove valores ou assim. Bom, mas não era só isso. Eu também fui educado para conter os sentimentos. Fazia questão de não ser eufórico, nem também ser muito deprimido e não mostrar o que se passava comigo. À força de fazermos este exercício, acabamos por perder sensibilidade e fechar-nos aos outros, em particular a Maria Luísa. Quer dizer, aquilo que nós partilhávamos enquanto namorávamos, com à vontade, com sinceridade e tal, depois já se ocultava um pedaço, com receio das reações do outro. Quer dizer, o receio, os medos, estes e outros, não é? E isto que se passava connosco, os dois, passava-se também com o resto da família. Portanto, nós acentuamos o aspecto conjugal porque ele está no centro da nossa vida, mas muitas das coisas que se passam na nossa relação conjugal têm, com um grau diferente, as mesmas reações para com as pessoas de quem gostamos, em particular, e até com aquelas que não nos dizem grande coisa. Ora, o ter consciência de que os sentimentos que vivemos têm razões profundas e ir à procura dessas razões com as tais metodologias que o movimento vai promovendo de maneira prática. O que o movimento faz, no fundo, dá este pontapé de saída, que é o fim de semana inicial, para que as pessoas se apercebam do mundo que têm em si e que podem dar e daquilo que conseguem fazer da sua vida. Fazer conversões pequeninas de cada vez, quer dizer, não é ser muito ambicioso e pensar que no dia seguinte já se é santo, não é nada disso. É caminhar para ter uma relação mais perfeita, mais satisfatória para si e para os outros. Portanto, o segredo fazer está bem para si e para nessa outro. atitude do falar, do dialogar com o outro. Sim, esse é o segredo principal. Claro que aprende-se depois muita coisa com a experiência que se partilha, quer dizer, porque aqui também há um aspecto comunitário. Quer dizer, nós caminhamos, os dois, e durante algum tempo caminhámos, por assim dizer, sozinhos, mas foi pouco tempo. Sozinhos porque aprendemos no fim de semana essas técnicas e treinámos-las durante algum tempo, os dois. Mas a comunidade que existe por trás neste movimento é uma comunidade onde esta entreajuda para melhorar, porque é progressivo, como dizia o Padre Manuel Rocha. Nós não podemos aprender tudo de uma vez, nem é, de facto, com lições... Em causa estão alterações de comportamentos, não é? Exatamente, é isso. Alterações de comportamento que nós percebemos que podemos fazer. No fim de semana, algumas passam-se ali. Está bem que é digamos, é um ambiente em que estamos isolados do mundo exterior e, portanto, podemos nos dedicar um ao outro, que é muito importante.
no fim de semana, ou à comunidade. Quer dizer, nós temos uma abertura, digamos, uma disposição diferente do dia-a-dia, em que somos perturbados por toda a rotina e por todas as intervenções da sociedade. Ali estamos os dois um para o outro e podemos dedicar-nos um ao outro. Mas temos que ganhar depois resistências para também sermos capazes, na vida corrente, fazer isso. Continuar E há uma entreajuda comunitária que se oferece, que as pessoas voluntariamente, facultativamente aderem, mais, menos, mas que permite ir reabilitando aquelas coisas que começam a correr mal ou que não correm tão bem quanto desejávamos e persistir, ter persistência, ser tenaz na busca da felicidade e no espalhar da felicidade à nossa volta. Quer dizer, não desistir quando às vezes há falhas, há frustrações, não deixamos de fazer as neiras, fazemos de vez em quando, mas perceber que podemos sempre perdoar-nos, recuperar, curar as nossas feridas e recomeçar. Não desistir. E depois o fim de semana, o que nós chamamos de fim de semana, é o pontapé de saída. Depois, como há um caminho, depois temos outros fins de semana que nos ajudam a olhar por outros ângulos. Perguntava ao Padre Rocha que mais valia oferece este movimento à pastoral familiar. É essa a relação da Igreja Católica com a família? Eu costumo dizer que a pastoral familiar tem que estar no centro. Aliás, vamos à última exortação apostólica do Papa Francisco. Eu acho que é uma pedrada no charco da forma como nós fazemos a pastoral. Nós andamos muito entretidos, em termos de paróquias, andamos muito entretidos com as festinhas, com as procissões, com as catequeses, e deixamos a família, porque a família, digamos assim, entre aspas, incomoda-nos um pedaço. Porque nos dá que fazer, nos dá trabalho. E o Papa Francisco lembra-nos que é preciso pôr a família no centro da vida pastoral. E o que é que significa isso? Eu ainda não sei bem o que é que significa isso. Ou seja, é necessário pararmos para refletir como fazer isto. Mas creio que é necessário aquela primeira atitude que o Papa fala muitas vezes e tem falado em todos os momentos, que é acolhimento. Acolher. Essa tem de ser a primeira atitude. Sermos capazes de acolher aqueles que nos chegam. E sermos capazes de ir ao encontro daqueles que andam longe, daqueles que estão fora. E, através das crianças, chegar aos pais. Como teremos que pensar, perceber, fazer o pino, se for necessário, para tentar perceber como agir desta forma. Fazer aquilo que já o Papa Bento XVI dizia, que é fazer da paróquia uma família de famílias. E isto é preciso que se faça. Sem trazermos a pastoral familiar para o centro, é difícil. Vamos fazendo. E deixamos aquilo que é essencial, porque nos dá muito mais trabalho. Acredito que estes temas os temas vão marcar este Conselho Europeu, que decorre agora a partir de 19, em Fátima, e pedia-vos, são o casal coordenador, a equipa coordenadora europeia, que temas vão estar em debate neste Conselho Europeu e que desafios tem o movimento? O movimento tem muitos desafios e esse é exatamente um dos temas que vamos começar a abordar neste Conselho. Aliás, já pedimos às diferentes equipas das comunidades, as equipas nacionais, que fizessem um primeiro trabalho, que fizeram e nos enviaram. Cada uma delas refletiu sobre aquilo que acha que são as prioridades que o movimento deve ter do ponto de vista estratégico, não é? Para aprofundar a sua forma de estar no mundo, estar à sua volta, ser atraente para que outros possam também beneficiar daquilo que são os carismas próprios do movimento e podermos oferecer isso à nossa volta. Portanto, esse trabalho eles fizeram, enviaram-nos, nós fizemos uma síntese, vamos pôr à disposição de todas as equipas essa síntese para que eles ainda façam uns passos posteriores, porque evidentemente cada comunidade tem características próprias e problemas específicos, mas há problemas comuns. Portanto, o nosso Conselho é um Conselho onde se procura que todos vivam as preocupações e se entreajudem, por exemplo, em matéria de boas práticas. Uma das características deste Conselho é a troca de boas práticas, em função do diagnóstico que vamos fazendo das realidades nos diferentes países. Nós propomos
que determinadas equipas apresentem às restantes a forma como eles encaram, resolvem, enfim, como estão a ver, as coisas que os preocupam e as maneiras como tentaram dar passos positivos. E essa troca de experiências é uma das Vai marcar características. esta reunião. Nós já temos pouco tempo, ainda duas questões, Luísa Carvalho. Quem é que estará presente neste Conselho Europeu? Neste Conselho, como em todos os Conselhos, temos 12 países, 13 comunidades, porque a Bélgica tem a parte flamenga e a parte francesa. Francófona. A francófona, claro. E, portanto, será isso. E analisa-se um tema que acredito que seja muito sim, também. central e depois para a Europa. Há sempre um dia, que normalmente é a sexta-feira, em que damos formação, em que temos à disposição formação para além disso, que vai ser importante, que é a escolha das pertences. Temos estado a fazer foi pedido que trabalhássemos e, portanto, nós vamos trabalhar este Conselho muito o tema da liderança, ou seja, para que as equipas nacionais possam elas próprias também, como líderes, motivar, incentivar, dinamizar as suas próprias comunidades. Para terminarmos, perguntava, Padre Rocha, que papel, que relevância vai ter a exortação do Papa no futuro do vosso movimento? Esta última sobre a família. Olha, é interessante porque eu quando li, eu não queria acreditar no que estava a ler. Porque quando li o Papa falar dos sentimentos, falar da escuta, falar da cura, ou seja, são tudo temas que nós abordamos. São os tais 14 temas do Exatamente, ou seja, são tudo temas que nós abordamos. E eu dizia, mas o Papa Francisco conhece bem o movimento. Ou seja, ele aborda-os aqui de uma forma fantástica. E, de facto, nós temos ali pano para mangas para trabalhar a exortação apostólica em termos de movimento. Penso que será, digamos assim, um dos trabalhos a fazer no futuro, será pôr em prática e pôr em marcha. E, sobretudo, nós já fazemos isso, que é acolher os casais que não estão, digamos assim, em situação, entre aspas, como o Papa faz, regular. Não é? Ou seja, todos esses casais, desde que manifestem uma estabilidade de relação, podem fazer o fim de semana. Podem viver o fim de semana e começar a fazer um trabalho, digamos, de base entre eles, porque não estão colocados à parte. E, portanto, já é uma forma de acolhermos a Amoris Laetitia também no movimento. Ir até às periferias. O nosso tempo, infelizmente, chegou ao fim. Agradeço por terem estado aqui a apresentar esta proposta para a pastoral familiar no encontro matrimonial. Muito obrigado e felicidades para o movimento. Mais logo, fazemos-lhe companhia também na rádio, na Antena 1, pelas 22h45. Desejo-vos boa tarde. Até amanhã, se Deus quiser.